Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia para todos e todas. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, porque eu não esperava tanta gente nesse encontro. Nós fizemos o ano passado um encontro com alguns líderes na sala de palestras pequena, usando data show. Então eu fui pego um pouco de surpresa. Sobretudo aqueles que não estavam comigo o ano passado, o ano atrasado, ou não acompanharam, não viram os ensinos, as palestras que eu fiz, talvez mais para vocês, mas também para os outros. Esse primeiro tema da manhã, ele é um tema desafiador. Ele vai desafiar não só a nossa inteligência, no sentido intelectivo, mas também a nossa visão espiritual, porque a Bíblia nos diz que o homem espiritual, ele entende as coisas do Espírito, não é verdade? E o homem carnal não entende as coisas do Espírito, porque ele vê sempre a coisa sob uma ótica carnal. Por isso, se você quer compreender esse tema que eu vou abordar nesta manhã, você deve tentar ver com os olhos espirituais. Peça ao Senhor que Ele te dê uma mentalidade, uma compreensão, um olhar espiritual sobre as coisas. E não deixe a distração, nem as forças espirituais, os demônios que vivem espalhados aí pelos ares querendo nos atrapalhar, não deixe que eles nos distraiam. Lá numa cidade que eu fui há um tempo atrás, alguém me disse assim: Ronaldo, aconteceu uma coisa impressionante com a gente. Não era tão impressionante assim, mas era interessante. Ele disse que durante uma oração, estava lá uma oração, e teve um momento de oração em línguas, e daqui a pouco deu aquele silêncio, e uma pessoa disse assim: o Senhor me deu uma palavra. Bem forte, né? Diz que o rapaz tem uma voz forte, encorpada. Todo mundo fez aquele silêncio para escutar aquela palavra. Aí deu uma pausa. Parece que tudo indica que ele esqueceu. Aí, daqui a pouco ele disse: mas o diabo me roubou esta palavra. Aí você imagina, né? A gente acha engraçado, mas isso também pode acontecer conosco. Porque depois eu fiquei pensando que existe até um fundamento bíblico para isso, que é a parábola do semeador, né? Que a palavra é semeada e diz Jesus que aquelas sementes que caem na beira do caminho são aquelas pessoas que recebem a palavra, mas depois o diabo vem e pega. E às vezes é por causa das nossas distrações. Sobretudo quando se trata deste tema da salvação. Concluí o retiro do ano passado mostrando para vocês, pela teoria, mas muito mais do que isso, Deus fez uma obra na vida de quem estava aqui. Eu vi com os meus olhos, quem estava aqui pode testemunhar. Não sei se o diabo lhes roubou depois, mas naquele dia eu vi acontecer uma graça de salvação na vida de muitas pessoas. Eu terminei dizendo que a salvação é um fato. A salvação, a redenção é um fato. É um fato histórico, porque aconteceu realmente. Jesus, o Verbo se encarnou e deu a sua vida por nós. Mas é também um fato pessoal. Às vezes eu tenho pensado, que a nossa visão, muitas vezes, de Cristo e a visão de salvação tem sido uma visão muito teórica da coisa. A gente aprendeu alguns chavões, que Deus salva, que Deus cura, que Jesus é poderoso para libertar-nos de todas as nossas cadeias, Ele nos livra de tudo. Mas na prática, a gente fica convivendo com cadeias, com prisões, coisas que vão e voltam, das quais nós não conseguimos nos libertar. E eu preciso continuar insistindo que a salvação é um fato. O homem redimido precisa viver como um homem redimido. Ele não pode ser escravo do pecado e da morte. Ele precisa estar liberto, E aí, falando sobre a salvação pessoal, quem está aqui, a experiência de salvação pessoal, quem estava se recorda, eu dizia naquela ocasião que existem 3 coisas que caracterizam a salvação pessoal. A primeira é o perdão recebido. A pessoa precisa ser perdoada e precisa sentir-se perdoada por Deus.
vivenciar, você não pode ficar a vida toda vivendo como uma pessoa condenada. Não, ela precisa ser perdoada. Com sentimento de culpa, não. O ser humano redimido não pode viver com sentimento de culpa. Ele precisa saber e sentir-se perdoado por Deus. O segundo elemento é a sua condição de liberdade frente ao pecado, ou seja, o ser humano redimido, ele está em condições espirituais, e diria até psicológicas e físicas, de dizer não ao pecado. Ele está em condições de fazê-lo. O pecado não é maior do que a graça da salvação. Muito embora, às vezes, a gente pensa que é, mas é pura ilusão espiritual. A graça da salvação é maior. E o terceiro elemento sobre o qual eu quero falar nesta manhã, e que é sobre isso que estou dizendo que é preciso a gente ter uma visão espiritual, é uma experiência pela qual algumas pessoas passam. Bom, eu entendo que algumas pessoas passam. Eu vejo acontecer isso na vida das pessoas. Eu vi acontecer isso na minha vida. Muitas vezes as pessoas me perguntam, todo mundo passa por isso? Eu não sei. Não sei porque eu não conheço a vida de todo mundo. Então, eu sei que eu já vi isso acontecer com muitas pessoas. Eu já vi isso acontecer na minha vida. E isto não é outra coisa senão um terceiro elemento que caracteriza a experiência de salvação pessoal. É quando a pessoa experimenta a salvação no seu modo mais intenso. Nós estamos falando de experiência de salvação. Uma coisa é você vivenciar uma graça de Deus como nós vivenciamos no ano passado. Mas existe uma forma de experimentar a salvação ainda de uma maneira mais intensa. Mais intensa. Você leva às últimas consequências a experiência de salvação pessoal. Depois de vivenciar isso que eu vou falar para vocês, você constata de uma maneira muito clara quanto você é, quão grande e o tamanho da graça que é a salvação na nossa vida. Trata-se do processo ou do momento em que a pessoa penetra naquilo que eu chamo de suas prisões inferiores. Guardem bem esse nome, para poder eu me fazer entender. O que são prisões inferiores? O que eu chamo de prisões inferiores? Prisões inferiores é o centro da sua capacidade de egoísmo. Coçou a cabeça. Ela olhou para mim aqui e fez... Lá na Paraíba a gente faz assim. Que é para o cérebro pegar, né? É o centro da nossa capacidade de egoísmo. Porque todo ser humano tem uma capacidade de egoísmo. E isso lhe é impresso, isso decorre da marca do pecado original que está impresso nele. O ser humano tem uma capacidade de egoísmo. Você experimenta isso em maior ou menor medida na sua vida. Por exemplo, muitas vezes você não se pega pensando assim, puxa vida, como é que eu fui capaz de fazer isso? Já aconteceu isso com você? Rapaz, como é que eu consegui fazer um negócio desse? Como é que eu não vi isso? Quão egoísta eu fui, a gente diz. Como é que eu deixei de agir em favor das pessoas e agir em meu favor? Às vezes por causa de um pequeno prazer ou de alguma coisa até banal. Sim, essa experiência é cotidiana. Mas a experiência que eu estou falando é você mergulha nessa realidade pessoal sua de uma maneira mais intensa. Você vai no centro, ou para ser mais preciso, você vai no epicentro. O que é um epicentro? Quando a gente fala de vulcão, né? Vulcão não, não é daquele negócio que roda assim, né? Tufão, furacão, né? Ou quando se fala de terremoto. Terremoto se gerou lá no meio do Oceano Pacífico. Foi o epicentro do terremoto. Foi onde começou o negócio. Na verdade, a experiência de mergulho nas prisões inferiores não é uma experiência só de você ver o lado externo, digamos assim. Você não vê só o tufão. Você vê onde ele se gerou.
é uma graça isso, meus irmãos. Pode parecer uma coisa assustadora, porque imagina, né? E de um certo modo porque você mergulhar e ter uma visão clara da sua capacidade de egoísmo, não simplesmente das coisas periféricas, mas lá no epicentro, você enxerga, por isso que eu chamo de prisões inferiores, porque você desce, é como se fosse, vou usar uma expressão talvez mal empregada, mas para me fazer entender, é como se fosse o seu inferno pessoal, aquele lugar onde você vai enxergar com muita clareza a sua capacidade de egoísmo, o epicentro, onde você vai enxergar aquela marca impressa do pecado original que autoriza você a fazer coisas que até a sua própria consciência duvidava. Porque às vezes a gente faz assim, não, eu nunca seria capaz de fazer isso, não é verdade? Não, isso eu nunca, não. Trair a comunidade? Não, nunca. Trair minha esposa? Nunca. Trair meu filho? Deixar de fazer isso? Roubar? Matar? Não, nunca. Caluniar? Não, nunca faria isso. É a visão do homem que não mergulhou ainda nas suas prisões inferiores. Ele acha que não tem capacidade para tal. Quando ele mergulha nas prisões inferiores, ele descobre que ele tem, sim, capacidade para fazer coisas que até a sua própria consciência duvidava. Nas prisões inferiores, você enxerga, preste atenção nisso, o pouco que você é capaz de fazer pelos outros, como é pouco o que eu sou capaz de fazer pelos outros, e o por tão pouco que eu sou capaz de traí-los. Trair pessoas por medo de sofrer, por exemplo. Abandonar os irmãos em troca de um sonho pessoal ou de um projeto pessoal. Desconfiar de Deus e de sua graça, buscando seguranças humanas para poder continuar, até continua a caminhada, mas não com uma confiança absoluta na providência de Deus, e sim buscando seguranças humanas. Entregar-se, desculpa usar essa palavra, a taras sexuais. Você descobre o quanto você é capaz de fazer essas coisas. Por isso chega a ser assustador, porque é uma verdadeira descida. Por isso o termo prisões inferiores, porque é uma descida. Quem já passou por isso, eu não vou perguntar, ninguém vai levantar a mão não, viu? Mas quem já passou por isso tem muita facilidade de entender o que eu estou falando. Quem nunca passou por isso e um dia for passar, se lembre do que Ronaldo falou. Mas eu devo alertar que muita gente me escuta e quando passa não se lembra. Tá? Então isso acontece. Eu não sei se é providência de Deus, porque às vezes Deus também tem uns planos. Né? Eu já disse a vocês, tem duas pessoas que eu não entendo, nunca entendi direito. É Deus e a Alessandra, minha mulher. Ninguém sabe o que eles têm na cabeça, eles dois. Então, às vezes, Deus faz tem uns caminhos que a gente não entende, né? Que fica assim. Então, eu não sei por que Deus permite que uma pessoa... E eu já vi isso acontecendo dentro da própria comunidade, da minha comunidade. Como é que Deus permite uma pessoa me ouvir falar sobre todas essas coisas, ter uma compreensão clara, mas na hora que começa a viver a experiência, se esquece de tudo. Até porque isso atinge a subjetividade da pessoa, as emoções, né? Porque é uma ocasião, às vezes até motivada pelas circunstâncias, em que a pessoa está fazendo uma descoberta de sua fraqueza radical. Não é essas fraquezinhas que a gente fala, não. Ai, como eu sou fraco, ai, como eu sou débil, ai, como eu sou miserável. Isso, na maioria das vezes, é discurso. Porque, no fundo, a pessoa está com um discurso de humildade só para parecer humilde. Trata-se da fraqueza radical, lá da raiz do seu egoísmo, da sua capacidade de egoísmo, dos seus desejos, os mais mórbidos possíveis, que assustam, e assustam você, porque quem está experimentando é você.
Os outros não dão de conta. Por isso, num momento como esse, no momento que se vive uma experiência como essa, escutar, por exemplo, um elogio espiritual, um elogio de alguém da nossa capacidade espiritual ou cristã, isso traz uma dor imensa para nós, porque é como se a pessoa estivesse olhando para você e dissesse assim: puxa, como você é ungido, como você é bacana, como você é um bom pastor, um bom líder, um bom pregador, como você é um bom pai, uma boa mãe, mas você está vivendo uma experiência de mergulho nas prisões inferiores e você não consegue acreditar. É como se você dissesse assim: tu não me conhece não, cara. Tu não sabe quem eu sou não. Por isso até os elogios, num momento como esse, e um momento, eu digo um momento, mas isso não é coisa que dura um dia, pode durar 1 ano, 2 anos, 3. Deus é quem sabe, porque Deus vai medindo a nossa própria capacidade de suportar essas coisas, porque no fundo se trata de uma espécie de provação, não para que nós ali permaneçamos, mas justamente para nos conduzir à salvação na sua dimensão mais radical também, às últimas consequências, porque na mesma medida em que você, é como se você estivesse apalpando, tocando, conhecendo intimamente a você mesmo em sua miséria pessoal, é justamente aí que você vai experimentar a salvação numa dimensão que você nunca experimentou. Por isso não se assustem, não se assustem. Se vivem isso, se já viveram ou se vão viver. Eu já acompanhei algumas pessoas vivendo isso e é muito interessante, né? Porque elas entram num processo até de medo, de receio. Elas ficam com a impressão de que não vão conseguir se recuperar daquela crise, porque é uma crise. Você entra numa crise espiritual, mas é uma crise providencial. Não é uma crise fruto de pecados. E isso é importante também que a gente esclareça. Eu não estou falando que você vai enxergar os pecados que você cometeu. Você vai enxergar o centro da sua capacidade de cometê-los. Aquilo que lhe autoriza a pecar. Não é pecado propriamente falando. Por isso você pode viver a experiência de mergulhar nas suas prisões inferiores, até sem cometer nada de grave. Sem cometer nada de errado. Mas está enxergando ali a sua capacidade. E nenhuma outra pessoa pode enxergar alguém nesse nível. Nenhuma outra pessoa. Isso é uma coisa que você somente pode chegar. Outra pessoa não enxerga. Até porque, se uma pessoa enxergar a capacidade de egoísmo da outra, ela dá vontade de matar. Resolver logo, matar logo. Né? Na verdade, ninguém, além da pessoa mesmo, ou diria, nem mesmo a pessoa tem essa capacidade, é Deus que conduz, que leva. Nenhuma pessoa, além do Salvador, além de Jesus, tem essa capacidade de alcançar o conhecimento do outro nesse nível. E ele nos dá essa possibilidade, portanto, para atingir uma espécie de autoconhecimento radical. Aliás, não se pode descer a essas prisões inferiores, ou seja, chegar a esta consciência da capacidade de egoísmo que você tem, sem a companhia de Jesus, ou seja, não sem os jesuítas, né? Sem a companhia de Jesus, sem a posse da redenção, sem recorrer à graça de Deus, porque somente fundamentado na redenção é possível escapar de uma situação psicológica de frustração radical perante si. Me fiz entender? Somente acompanhado de Jesus e da posse da redenção é possível escapar de uma situação psicológica de frustração radical perante si. A pessoa se frustra diante de si mesma. Porque é um problema. Quando você está desanimado com as pessoas, é uma coisa. Quando você está desanimado com as estruturas, é outra coisa. Quando você está desanimado das instituições, é outra coisa. Mas quando você desanima de si mesmo,
você entra numa situação de estado psicológico, e aqui eu não estou falando de um desânimo de si, aquele fruto de um erro, por exemplo. Eu errei, então eu desanimo. Eu não presto mesmo, essas experiências que a gente vive, né? Fiz de novo. Então os pecados que a gente faz de novo. Fiz de novo, eu não presto mesmo. Ou deixei de fazer, ou não fiz bem algo que eu deveria ter feito. Eu não presto não. Me tira desse ministério porque não dá certo não. Esse tipo de frustração, não estou falando desse tipo de frustração. Estou falando de uma frustração radical perante si. Uma situação, inclusive, extremamente perigosa. Porque quem enxerga essa capacidade de egoísmo dentro de si, quem tem esta graça de Deus, ele corre aqui um sério risco de confundir a sua identidade pessoal com esta capacidade. Me faça entender? Vamos dizer assim, vamos dizer que a pessoa descubra, vou usar uns exemplos aqui, tá? Vamos dizer que a pessoa descubra uma capacidade, na capacidade de egoísmo dela, uma tendência, uma inclinação muito grande a entregar-se a taras sexuais. Ela está enxergando de tal modo essa capacidade de egoísmo que ela pode começar a confundir. É como se ela dissesse assim, isso daqui, agir dessa maneira, sou eu não posso viver sem agir dessa maneira. Aí ela vai e se entrega mesmo. Porque ela sente como se continuar vivendo uma religião, por exemplo, vivendo cristamente, vivendo sob o jugo de Cristo, ela não sente o jugo de Cristo como um jugo suave, ela sente como um jugo realmente pesado. Ela diz, eu não posso viver assim, não posso viver nessa religião, não posso viver sob os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus vão virar um peso para mim. Aí você vai começar a viver coisa contrária à palavra de Deus, porque na carta de São João, ele diz exatamente isso, os mandamentos não são pesados. Mas não são pesados para aquela pessoa que está identificada com a salvação, que descobriu que a sua identidade fundamental é o homem redimido, o ser salvo. Se eu começo a descobrir que a minha identidade fundamental é ser, por exemplo, homossexual, corrupto, ladrão, seja lá o que for, os mandamentos se tornam um peso. Não é verdade? Os mandamentos de Deus se tornam um peso. Vocês escutam as pessoas dizerem isso no mundo, na mídia, nos ambientes de trabalho, quando criticam, por exemplo, a moral católica, porque diz que a moral católica é pesada demais para as pessoas vivenciarem. Claro, nós não estamos vivenciando a redenção, portanto não nos sentimos plenamente identificados no amor. Como vamos cumprir os mandamentos de Jesus? Eles serão um peso para nós. Por isso, volto a dizer, não estou me referindo a uma situação de frustração porque eu fiz alguma coisa errada, porque eu repeti um pecado, porque uma coisa que eu estou tentando me libertar há muito tempo eu não consigo. Não, estou falando de uma situação de frustração radical perante si, porque você vai enxergar esta capacidade de egoísmo que você tem dentro de você, que na verdade, não pertence a você, mas decorre do pecado original, da marca do pecado original, daquilo que lhe foi impresso pelo pecado. A pessoa vai tender, e por isso que eu digo que é perigoso, ela vai tender a se entregar ao mal, uma vez que pode pensar que aquela condição é constitutiva de si. Porque, meus irmãos, veja bem, aderir ao mal é uma maneira também de vencê-lo. Concordam comigo? Sim ou não? Aderir ao mal é uma maneira de vencê-lo. Por exemplo, você tem uma paixão. Vamos imaginar que você tem uma paixão. Você gosta muito das coisas do mundo. Aí você é uma liderança religiosa, católica, mas você gosta muito das coisas do mundo. Você gosta de beber, você gosta de fumar, você gosta de farrar.
Gosta de farrar, gosta de forró. E aí você, porque você tem uma consciência religiosa, você luta contra aquilo. Você diz, não, isso está errado, eu não devia fazer isso. Aí você se dedica a algumas coisas da igreja, vai na igreja e tal, reza, pede para os ministros de libertação lhe curar, e você passa por oração, aquela coisa toda, mas aquilo não sai de dentro de você. Não sai, fica aquele negócio, um vai e vem, uma inclinação para fazer a coisa errada. Daqui a pouco, e isso é uma tendência dos indivíduos de hoje, daqui a pouco a pessoa diz, quer saber? Não tem o clássico soltou a franga, saiu do armário, né? Eu quero lá saber, isso aqui é minha vida mesmo, eu vou me entregar, então eu me entrego ao mal. Quando eu me entrego ao mal, de um certo modo eu venço o mal, porque na minha consciência aquela coisa não me acusa mais. Que é o que se quer fazer hoje em dia. É vencer o mal simplesmente retirando das pessoas o sentimento de culpa pelo mal que se comete. Claro, porque aí você vence o mal. Subjetivamente você vence o mal. E há esse risco, efetivamente, quando você mergulha nas suas prisões inferiores. Há o risco de você se entregar ao mal. Porque o sentimento interior beira o desespero. Eu não posso dizer a vocês como foi que aconteceu comigo, nem o que eu enxerguei dentro de mim, porque se eu disser, vocês mandam eu embora agora. Como eu disse, só a pessoa mesmo pode mergulhar. E ainda tem que fazer esse mergulho com a graça da salvação com Cristo, porque se fizer sozinha, ela desce e não volta nunca mais. Ela fica lá embaixo. Por isso explica muitas vezes porque algumas pessoas tão santas, eu ia fazer aspas, mas não é santas com aspas não, santas mesmo. Pessoas tão santas, tão boas, ministros do Evangelho, pessoas orantes, de oração, que fizeram uma experiência autêntica de Deus, que entregaram suas vidas, que serviram tanto ao Evangelho e à igreja. De uma hora para outra, aquelas pessoas parecem não ser mais quem elas são, e se entregam ao mal. Às vezes dão uma guinada, o que é surpreendente, como quando um ministro, um grande santo, uma pessoa engajada na igreja, deixa a caminhada por causa de uma insatisfação, mas continua sendo católico, cristão, cuidando da sua família, tudo, a gente não estranha tanto. Mas tem uns camaradas que dão uma guinada de 180 graus. O pessoal fala 360, mas não é 360, porque 360 você roda e volta para o mesmo canto, né? É de 180, ele vai para o outro lado lá. Isso, claro que não estou dizendo que todo mundo, toda vez que isso acontece, é fruto disso. Mas em muitos casos é fruto disso. A pessoa foi conduzida ou se deparou com essa situação, que na verdade é uma situação providencial, para conduzi-la à salvação até as últimas consequências, para que ela possa experimentar a salvação. Para que o mergulho nas prisões inferiores realce o tamanho da graça de Deus, porque a graça de Deus é tão grande que nós não conseguimos enxergar se não houver um realce. Vocês me entendem? É como quando você pega um tecido vermelho e coloca num fundo branco. Você não enxerga o vermelho melhor? Não é verdade? Você enxerga o vermelho melhor? Assim, eu me lembro que eu fui pregar uma vez no interior ali do Tocantins, e fui com uma camisa alaranjada. Quando eu cheguei lá, o painel todinho de trás era alaranjado, da mesma cor da minha camisa. Um evento para 2.000 pessoas. Quem estava lá atrás só via as orelhas. Não via mais nada. Agora, se botasse ali um pano branco, aí certamente a pessoa ia me enxergar melhor, porque ia realçar. Não é que a minha camisa mudou de cor, mas houve um realce. É a mesma coisa, não é que a salvação é maior ou menor em alguns instantes, mas Deus quer nos levar a experimentá-la de uma maneira cada vez mais intensa. Por isso, essa descida às prisões inferiores, eu afirmo, é providencial de Deus. É doloroso.
chega a ser desesperador. A pessoa beira o desespero. Inclusive porque você não só descobre que essa capacidade de egoísmo que você tem, mas também você constata que você não tem capacidade de se libertar dela. Você não tem condição. Pelos seus méritos você não pode. Por mais que você se esforce, você não pode. Veja, eu peço que vocês entendam bem. Além de você mergulhar e descobrir a sua capacidade radical de fazer tão pouco pelas pessoas pelo tão pouco que você é capaz de traí-los, além de enxergar a sua fraqueza radical, quase que a marca impressa pelo pecado original que lhe autoriza a fazer coisas que você nem a sua própria consciência acreditava. Além de tudo isso, você descobre que não tem capacidade de sair disso. Você não tem condição de se libertar disso. Suas forças, seus méritos, por mais santo que você seja, santo, agora sim, entre aspas, por mais orante que você seja, por mais conhecedor da Bíblia, da teologia, agora faço como Paulo, da língua dos anjos e dos homens, e todas essas coisas, você não tem capacidade de se libertar do epicentro do seu egoísmo. E justamente aqui, neste momento, a sua necessidade de salvação atinge o grau máximo. Quem estava ano passado se recorda que eu falava da necessidade de salvação que a pessoa tem que ter. E tem na experiência fundante ainda. Precisa da salvação. Você sente a necessidade da salvação. Porque quem não sente a necessidade da salvação, não experimenta a salvação, porque ele acha que não precisa. Se não precisa, não busca Deus. Do contrário, experimentando também até as últimas consequências, a necessidade de ser salvo, a pessoa atingindo esse grau máximo, esse limite máximo, é o seu interior que clama por salvação. Ela pede salvação. Ela clama por misericórdia. E esta será a ocasião de experimentar o amor redentor de um modo que você nunca mais vai confundir. Nunca mais você vai confundir Jesus com Zé Buchim. Nunca mais. Nunca mais você vai confundir o modo de agir de Deus do modo de agir, por exemplo, dos demônios. O demônio não vai mais roubar as palavras de Deus. Vai experimentar a salvação de um modo inconfundível, porque você vai levar as últimas consequências da experiência de salvação pessoal. E aí você vai me perguntar: Ronaldo, quando isso aconteceu, o que é que eu devo fazer? Nada. Nada. Você só deve aguardar o seu Salvador, convicto de que Ele vem. Ele não deixará que o seu santo conheça a corrupção. E aqui volto a perguntar aquilo que perguntei há 2 anos. Vocês acreditam na Bíblia ou não? Então, se acreditamos na Bíblia, é nela que devemos buscar os caminhos para se postar numa situação como essa. Ele não abandonará você na região dos mortos. Por mais impressão que você tenha de que as coisas estão perdidas, que você não tem capacidade de se recuperar, que você está incapacitado de vivenciar uma experiência de religião de Deus, por causa justamente dessa capacidade de egoísmo, o seu interior está clamando por salvação. Você deve esperar, porque o Salvador vem, e é Ele que vai descer as suas prisões inferiores, não é você que vai subir. Ele vai descer as suas prisões inferiores de um modo semelhante ao que Ele fez quando foi resgatar aqueles que antes da redenção tinham se perdido e que estavam no Sheol.
No dizer de uma antiga homilia do Sábado Santo, ele vai procurar Adão, nosso primeiro pai, como uma ovelha perdida. Ele vai lá atrás de você como uma ovelha perdida. Desculpem, gente. É que... Uma antiga homilia do Sábado Santo. Ele vai procurar Adão, nosso primeiro pai, como uma ovelha perdida. Ele quer ir visitar todos os que se assentaram nas trevas, à sombra da morte. Lembra daquelas parábolas do Evangelho? Que ele deixa as 99 e vai buscar. Sim, é o Salvador que vai descer lá. Não é você que vai subir. E por causa disso, mais ainda, a experiência de salvação é vivida às últimas consequências. Porque eu não consigo subir, mas o meu Salvador vem. Ele desce, vai lá na minha capacidade de egoísmo, vai lá nas minhas prisões inferiores, no meu inferno pessoal. A pessoa, então, ela faz a descoberta de que a sua condição de pecador, esse elemento condicionante da nossa identidade, isto não me levará à morte. Como uma vez eu rezando numa moça, estava rezando por ela e eu já estava muito desestimulado dela, assim, sabe? Sabe aquele povo que a gente... que vai, mas não vai, pega, mas não pega, aquele negócio todo, né? E além de tudo, eu estava identificando nela uma coisa muito assim, como que uma doença espiritual, não sei, que não permitia que ela avançasse, né? Eu já desestimulado com aquilo, comecei a rezar e naquele momento o Senhor me disse assim: esta doença não é para a sua morte, é para a glória de Deus. É claro que eu me lembrei do texto de João capítulo 11, da ressurreição de Lázaro. Justamente a partir dessa oração, nessa menina, que eu fiz, foi que eu comecei a fazer uma meditação sobre o texto de Lázaro, porque esse era um texto que eu não gostava muito. Um texto muito comprido. Eu não gosto de coisa muito comprida, não. Compridamente de conversa, né? O texto da ressurreição de Lázaro e o texto da Samaritana também eu achava um converseiro, para cá, para lá. E o texto são 3 textos na Bíblia que eu não gostava. Era a ressurreição de Lázaro, a conversa de Jesus com a Samaritana e o sacrifício de Isaac. Todos os 3 eu achava moído demais. Mas Deus me levou a meditar nos 3. O da Samaritana já está escrito no Pregador Orante, que é o livro novo que eu trouxe. O de Lázaro eu vou comentar agora com vocês. E o do sacrifício de Abraão amanhã. Ou talvez à tarde, não sei. Abram comigo o texto bíblico. João capítulo 11. Eu vou prescindir de uma leitura, porque vocês conhecem, todos são lideranças, todos são líderes, conhecem o texto já de bastante tempo. Eu vou só pontuando os versículos e vocês vão acompanhando comigo, né? Porque no versículo 1 diz que Lázaro caiu doente, ou em outras traduções, havia um doente. E essa é a condição a ser admitida por nós.
que é justamente proporcionada por Deus quando nós fazemos esse mergulho. Esse mergulho na nossa capacidade de egoísmo. Porque se a pessoa também começar a querer agir pelo orgulho, ela também não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes a gente não tenta justificar os nossos erros, não é? Não, mas... Olha, quando a pessoa vem com mas para mim, eu já fico duvidando. Porque, não, mas também... E essa tendência ela está muito disseminada hoje. Às vezes a pessoa comete uma coisa até grave, mas ela ainda arranja um jeito de dizer que a culpa não foi tão grande assim. Outro dia eu estava dando aula lá na nossa escola de formação e uma pessoa, um aluno, um membro da turma, que é jornalista, disse que estava foi tentar entrevistar um rapaz, um senhor que cometeu um abuso sexual contra uma criança, e que o cara disse assim, fui eu, mas não tem gente que mata, que rouba? Você imagina. O cara ainda arranjou um negócio para poder dizer que o que ele fez não é tão grave assim. E a gente faz isso no cotidiano. Pode prestar atenção. Cuidado com o mas. É uma palavrinha pequenininha e perigosa. Quando você diz mas, você pode estar tentando justificar o erro e não admitir a sua condição de doente. E a Sagrada Escritura é clara. Havia um doente. E essa condição é preciso ser admitida. Eu preciso admitir que eu tenho essa capacidade de egoísmo. Eu sou, por assim dizer, para usar uma analogia, eu sou um doente. Embora essa condição seja circunstancial. Não é que Deus me fez assim. Nem que eu vou viver a vida toda, a eternidade assim. Mas a condição temporal, circunstancial é essa. Eu sou um doente. Mas há uma outra coisa que vai confrontar com essa condição de doente, que nós vamos ver no versículo 3, quando os discípulos dizem assim. Os discípulos, suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus, Senhor, leiam comigo, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Olha aí, a outra condição da pessoa. É um enfermo, sim, mas é amado. Eu acho tão interessante esse versículo, né? Porque você normalmente não manda recado assim, né? Não sei se foi o evangelista que escreveu, mas normalmente você não manda recado assim. Você diz, mas estão chamando o senhor lá porque tem um probleminha para resolver. O fulano está doente, diz logo o nome da pessoa. Mas João escreveu assim, aquele que tu amas está doente. Suas irmãs mandaram dizer, aquele que tu amas está doente. Então são as duas condições. E é essa a experiência de confronto que você vive, porque você constata a sua doença, mas você se recorda que você é amado. E agora será amado na condição de doente. Me entendem? Essa é a condição que precisa ser admitida, embora seja a condição, se por um lado a condição de doente é circunstancial, a outra condição não circunstancial, que é a de ser pessoa amada. Eu sou amado por Deus. E sou amado na minha condição de doente. E aqui eu me recordo de quando Jesus diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para os justos, mas para os pecadores. É nessa linha de raciocínio que nós devemos entender essa palavra, não de outra forma. Eu me lembro de uma pessoa uma vez que a gente recusou entrar na comunidade porque não tinha as condições objetivas de entrar na comunidade. E ele disse assim, mas como é que vocês me rejeitam? Jesus não veio para os doentes? Para os pecadores? Às vezes a gente quer pegar uns textos bíblicos e justificar as coisas.
E justificar coisas que a Bíblia não está querendo justificar. Mas sob essa perspectiva, sim. Não são os que têm saúde, que precisam de médicos, são os doentes. E quando nós estamos doentes, é Jesus mesmo que assegura que essa doença não é mortal, que é o que está dito no versículo 4. No versículo 4. Não é assim que está aí? Capítulo 11, versículo 4. A estas palavras, Jesus disse: esta enfermidade, leiam comigo, não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Feche um pouco os teus olhos, só para refletir sobre essa palavra no seu interior. Não precisa se ajeitar na cadeira, não. Só feche os olhos. Repita essa palavra para você mesmo. Esta enfermidade não me causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Contemple um pouco, ainda que sejam os seus erros, os seus pecados circunstanciais, cotidianos. Se você vive ou já viveu essa experiência de mergulho na capacidade de egoísmo, suas doenças, suas coisas que têm lhe machucado até. Muitas pessoas vivem uma experiência como se fosse até um espinho na carne, uma coisa que vai provocando, machucando. Doenças doem, doenças nos fazem sofrer. Mas quando Jesus ia caminhando com Jairo para curar sua filha, anunciado que ela já tinha morrido, Jesus olha para Jairo e diz: não tenha medo, creia somente. Creia. E essa afirmação que nós fazemos para nós mesmos, para os outros e para os demônios que nos cercam, é uma afirmação de fé, é um ato de fé. Esta doença não me causará a morte. Repita. Mas tem por finalidade a glória de Deus. É Jesus mesmo, meus irmãos. Podem voltar a olhar para mim. É Jesus mesmo que assegura essa verdade. A doença não te causará a morte. O que você experimentou, experimenta ou vai experimentar. Seja o que for, mesmo que seja um mergulho na sua capacidade mais radical de egoísmo, é Jesus que assegura isso. Você crê ou não crê? Sim ou não? Então diga: eu creio. Esta doença não me causará a morte. É Jesus mesmo que assegura. Às vezes a gente crê mais nas outras coisas, a gente crê nas circunstâncias. Eu entendo, porque você experimenta a coisa, né? É como quando você fica dizendo assim, você vai aconselhar alguém, você diz: mulher, tenha paciência. É assim mesmo, mas a gente não está na pele da pessoa para viver. A gente não está na pele. Você vai no enterro, né? Você vai no enterro, a pessoa morreu. Você não tem o que dizer, não tem o que fazer. Eu entendo que quando você experimenta uma coisa desse tipo, é claro, os sintomas fazem você até entrar numa espécie de desespero, né? De uma coisa de, não vou conseguir sair. Mas é um ato de fé, meus irmãos. É um ato de fé. Esta doença não causará a morte, mas é para a glória de Deus. Não adianta se revoltar com isso. E quantas pessoas se revoltam com a própria condição? Ou quantas culpam os outros? Ou culpam o próprio Deus pela doença? Culpam o próprio Deus.
Ah, não entendo Deus não. Por que Ele não me liberta disso? Por que Ele me deixa nessa situação? Por que Ele me impõe esta prova? A experiência de salvação pessoal, ela nos permite afirmar perante a nossa condição: é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Você consegue mensurar isso? Eu sei que Deus tem umas coisas estranhas, né? Porque podia fazer sua glória de outro jeito. Mas esse é o caminho escolhido por Ele. Existe ato de fé maior do que esse? Você olhar para a sua condição de doente, para o seu pecado, para a sua capacidade de egoísmo e dizer: é para a glória de Deus. Eu acho que não existe ato de fé maior do que esse. Pode rezar credo à vontade. Porque uma coisa é acreditar que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus age na vida dos outros. Outra coisa é eu experimentar a este nível, neste nível, o quanto eu sou capaz do erro. E mesmo assim eu olhar para mim e dizer: é para a glória de Deus. Esta doença é para a glória de Deus. E é interessante que, embora amasse Lázaro, isso está dito no versículo 3, Jesus ainda fica onde ele estava por 2 dias. 2 dias Jesus ficou ainda. Mas ele não ama Lázaro? Quando você ama alguém, ama mesmo de paixão, que sabe que a pessoa está doente, o que é que você faz? Você deixa tudo, larga tudo que você está fazendo para ir resolver o problema da pessoa, para ir ajudar, para ir auxiliar. Sobretudo se você tem responsabilidade sobre ela, se é um filho, um marido, uma esposa. Alguns fazem isso com os cachorros, mas não é muito recomendável. De qualquer maneira, vale como exemplo. E Jesus se demora 2 dias ainda. Poderia ter sido acusado de uma pessoa negligente, de não dar provas do seu amor a Lázaro. A atitude de Jesus, neste caso, nos lembra o conselho da sabedoria bíblica: sofre as demoras de Deus. Sofre. Deus não te deixará em provação ou em tentação para além das suas forças. Se estás sofrendo é porque aguentas. Não digas: eu não aguento mais. Aguenta. Se você não aguentasse mais, Cristo já estaria em seu auxílio. Como fez com São Pedro, quando ele afundava, ele acudiu, porque ele não pode deixar que o seu santo, que os seus escolhidos, que os seus eleitos conheçam a corrupção e se entreguem ao pecado e à morte, de um certo modo humilhando a nossa pregação. Porque é uma contradição. A gente prega que Jesus é Salvador e o nosso povo escravo do pecado e da morte, sem condição de se libertar. Sofre as demoras de Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento a sua vida se enriqueça. Curioso, essa foi a primeira palavra bíblica que Deus me deu no dia que eu me converti, logo depois da minha conversão, da minha experiência de Deus. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Espera com paciência. É claro que eu não sabia que era tão complicado assim. Mas essa palavra me iluminou desde os meus primeiros conflitos, desde aqueles pequenininhos, aqueles conflitos afetivos que a gente tem, né? Aquelas coisinhas de adolescente. Porque eu tive minha experiência de Deus com 17 anos, 16 anos, já beirando os 17 anos. Então, meus sofrimentos aos 18... É o quê? É porque eu não tinha uma namorada.
porque ninguém gostava de mim, porque eu tinha azureona, porque era feio, porque eu não sabia pregar, porque eu não sabia não sei o quê, porque não era espiritual, era o sofrimento, o conflito de lascar. Mas mesmo aí a palavra sofre as demoras de Deus, sofre. Espera com paciência para que no derradeiro momento a sua vida se enriqueça. A mesma palavra vai me servir quando eu mergulho nas minhas prisões inferiores. Que é outro nível de crescimento espiritual. Aquelas coisinhas, aquilo é coisa passada. Até porque eu fui crescendo, fiquei mais bonito, né? Fiquei mais inteligente. Então, me casei com a Alessandra. Quem casa com uma mulher com a Alessandra não precisa mais de nada para se afirmar, não. Não supera. Agora, no outro nível, mergulho na capacidade de egoísmo. A mesma palavra, sofre as demoras de Deus. Mas quanto tempo? Isso é Deus quem diz. Quanto tempo esperou Adão? Até que acontecesse a redenção. Porque os primeiros pais, os profetas, estavam lá no Sheol, esperando que a redenção se realizasse. E a redenção não se realizou logo, porque Deus precisava preparar todo um percurso histórico para poder mandar o verbo. E Adão lá esperando. Suquinho, né? Uma bananinha. Esperando. Sofre as demoras de Deus. Tem umas coisas que a gente não pode esperar muito, mas isso pode. É melhor esperar por Deus do que pelo homem perfeito, viu? Mas sofre. E o sofrimento é fato, é real, ele acontece. Não é uma teoria. A gente fala muito de sofrimento, mas quando a gente começa a viver, aí a gente sabe onde o negócio arrocha. Muita gente, eu já vi muito pregador bom, não é pregador ruim não, pregador bom, que falava de sofrimento, com uma maestria teológica, na hora que começou a sofrer, colocou em xeque todas as suas concepções. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A atitude de Jesus, então, essa demora de Jesus, lembra essa recomendação da sabedoria bíblica. E notem como é importante isso, meus irmãos, porque algumas pessoas se precipitam e querem resolver a sua vida sem a luz de Cristo. O desespero é tão grande que ela quer resolver a vida, por isso ela toma atitudes precipitadas antes que chegue a luz da salvação. Não segue o conselho bíblico. E aí se arrebenta, porque, sobretudo para sair de uma situação como essa, não tente fazê-lo sem a ajuda do Salvador. Não tente fazê-lo. Muita gente, eu já vi muita gente fazer isso. Recorrer, por exemplo, a fórmulas, recorrer às ciências, então tem que recorrer à psicologia, ou recorrer a fórmulas mágicas, a devocionismos. Então a pessoa que vai, e a gente mesmo começa a aconselhar isso para as pessoas, né? Daí a importância da formação de um diretor espiritual. Porque se alguém entra na minha sala e começa a dizer as coisas, eu sou como um médico espiritual, eu preciso, a partir dos sintomas dele, identificar o que ele está vivendo. E se ele estiver vivendo uma experiência de mergulho nas suas prisões inferiores, não são fórmulas que vão resolver. Não vai resolver eu dizer, meu filho, reza o texto todo dia que isso aqui vai resolver. Ou reza a novena do Sagrado Coração das Chagas de Jesus, de Nossa Senhora das Cocadas. Isso não vai resolver. Não vai resolver. Essa semana deram uma imagem de presente para minha esposa de Nossa Senhora da Defesa. Só que a espada pintada de vermelho parece uma pimenta. Minha filha chegou e disse, e essa Nossa Senhora da Pimenta Malagueta? O que você está fazendo aqui?
São os devocionismos, as precipitações, as coisas erradas. Aí nós mesmos, acompanhando as pessoas, ficamos fazendo isso, fazendo elas acreditarem que se elas fizerem aquela novena, aquele texto, aquele negócio vai resolver a vida delas. E não vai. Ela tem que esperar o Salvador. Ela tem que sofrer as demoras de Deus. Jesus diz no versículo 9, não são 12 as horas do dia? Não é assim que está no versículo 9? Ele faz a pergunta para os discípulos. Jesus respondeu, não são 12 as horas do dia? Portanto, calma. Jesus diz, quem caminha de noite, o que acontece com quem caminha de noite? Tropeça. Por isso, não se precipite para resolver sua vida sem a luz da salvação. Senão você vai tropeçar. Você vai caminhar à noite. Você vai caminhar sem discernimento, sem clareza das coisas. O que é muito diferente. Gente, o sofrimento, quando tem sentido, é diferente. Não se precipite. Não avance. São 12 as horas do dia. Espere a noite passar. A gente faz as coisas no cotidiano e na vida espiritual não sabe fazer. Tem muita coisa que você não resolve de noite, porque de noite não tem condição de resolver. É perigoso. É preciso esperar nascer o sol para tomar a iniciativa. Assim é a salvação, meus irmãos, na nossa vida. Tem períodos da nossa vida que nós precisamos esperar a luz de Cristo para poder agir. Não tente agir sem ela, porque se agir sem ela, o tropeço vai ser grande. É isso que Jesus diz no versículo 9. E nós não podemos imaginar as consequências de quem tropeça nas próprias prisões inferiores. De quem tropeça na sua capacidade de egoísmo. Veja, Lázaro esperou 4 dias. E esperou calmamente. Fazendo o que? Versículo 11. Jesus diz, Lázaro, dorme. E essa postura de Lázaro lembra a atitude de Pedro na prisão. Naquele episódio narrado no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Pedro, prestes a ser apresentado no outro dia, preso entre 4 grupos de soldados, todo acorrentado, diz os Atos dos Apóstolos, Pedro dormia. A sua fé é tão grande que ele dorme. A sua confiança em Deus. O sono não é em si mesmo a salvação, como pensavam os discípulos. Não é a passividade. Não é isso que nós estamos falando. Não é você ficar sem fazer nada, sem tentar identificar algumas situações e algumas atitudes que precisam ser tomadas. Não, porque muita gente pensa que é assim. Não estou nem aí não. Vai levando a vida. Não é o sono em si, não é a salvação, como pensavam os discípulos. Porque no versículo 12 os discípulos dizem, mas Senhor, se ele dorme, então ele vai se curar. Eles achavam que o sono mesmo era a salvação. Mas Jesus esclarece que o sono não é um preparo para que a pessoa se salve. A ingenuidade dos discípulos fazia com que eles acreditassem nisso. Pode prestar atenção que no versículo 12, os discípulos dizem, Jesus, se ele dorme, ele vai se salvar. Não vai não. Não vai não. O sono, meus irmãos, significa uma espera paciente pela salvação. Uma confiança absoluta em Deus, diante de uma situação de descoberta de sua capacidade de egoísmo, de sua escravidão radical.
Aí Jesus esclarece no versículo 13. Os discípulos ficam conversando esse negócio, né? Porque os discípulos quase nunca entendiam o que Jesus dizia. Jesus esclarece no versículo 13. Jesus diz: Lázaro morreu. Preste atenção. Lázaro morreu. De fato, o salário do pecado é a morte, diz São Paulo na carta aos Romanos. Mas é impressionante nesse texto como Jesus, ele diz, Lázaro morreu, mas se determina, diz, vamos até ele. Ou vamos para junto dele, versículo 14. Há um momento preciso em nossa história, o momento certo, não o nosso momento, mas o momento de Deus, que só Deus sabe qual é a hora que o Salvador inicia então a sua descida rumo às nossas prisões inferiores. E essas prisões, meus irmãos, são como um sepulcro. De fato, quando você mergulha dentro de você, da sua capacidade de egoísmo, isso é como um sepulcro. Um sepulcro é um lugar inóspito, é um lugar sombrio, é frio. O sepulcro tem cheiro de morte. No sepulcro falta luz e falta calor. Quando Jesus chega em Betânia, no versículo 23, ele é enfático. Sintam o peso da palavra de Jesus. Olha, a palavra proclamada, nós temos que lidar com a Bíblia dessa maneira. Quando a palavra vem, ela precisa ser uma proclamação. Jesus diz para Marta, teu irmão ressurgirá. Teu irmão ressurgirá. E quando escuta essa frase, mas eu tenho também ouvido essa frase de Jesus ao longo de minha vida com relação a muitos irmãos que eu acompanhei ou que eu acompanho e que, como eu disse, quando eles entram na minha sala, eles já cheiram mal. Não porque não tomaram banho ou estão fedendo, mas porque não conseguem se libertar dos seus pecados, dos seus erros, de sua capacidade de egoísmo. A pessoa entra na minha sala, eu estou desestimulado dela, mas a palavra de Deus ecoa no meu coração. Teu irmão vai ressurgir. E é isso que me faz acreditar na redenção e na libertação. Senão eu não acreditava não. Se eu ficar olhando para os erros dos outros, eu não vou acreditar não. Eu não consigo acreditar na fé, na salvação. E é interessante que no versículo 26... Jesus faz acompanhar esta afirmação, teu irmão ressurgirá, de uma indagação que requisita a minha fé. Creis nisto? Notem. E tomem isso para as situações concretas da vida de vocês. Quando você tiver que acompanhar alguém, por exemplo, que já cheira mal. Cristo vai dizer para você, teu irmão ressurgirá, e vai perguntar a você, tu crês nisto? Porque é a tua fé que te salva, e salva também, de repente, os outros. É a fé que conduz à salvação. Crês nisto? Ou em relação a você mesmo, você vai ressurgir, crês nisto? Se creres, verás a glória de Deus. Olha como a gente tem os chavões, mas na hora H a gente não acredita. A gente diz, né? Se creres, verás a glória de Deus. Mas na hora H, a gente não acredita. Por isso que eu fico repetindo que tenho muito medo do cristianismo ser uma teoria. Precisa ser uma prática. A fé que Marta e Maria demonstram aqui diante de Jesus, me convida também a crer igualmente. Porque essas mulheres, meus irmãos, Marta e Maria, estavam profundamente tristes.
estavam profundamente atingidas, estavam talvez decepcionadas, porque no versículo 21 e no versículo 32, elas manifestam certa decepção com Jesus, dizendo: se tu estivesses aqui, ele não tinha morrido. Mas mesmo tristes, atingidas, decepcionadas, ainda tinham disposição para obedecer a Jesus e para crer. Porque uma coisa são os seus sentimentos, outra coisa é a sua fé. A atitude de Maria é um prenúncio dessa disposição, porque convenhamos, aqui para nós, Maria era meio preguiçosinha. Meio acomodada nas coisas. Parecia homem, né? Porque homem é bicho preguiçoso, né? Fica, dia de folga, fica lá com os pés no sofá. A mulher trabalhando para lá e para cá e ele com os pés no sofá. Mas mesmo sendo assim, ela ergue-se sem titubear. Quando ela escuta o chamado do Senhor, o Senhor está aí e te chama, ela levanta-se. Se levanta e vai em busca de Cristo. E o que segue no texto bíblico revela um Jesus extremamente humano. Esse é um dos textos bíblicos que melhor exprimem, externam a subjetividade de Jesus, a sua capacidade de se sensibilizar com a dor e o sofrimento dos outros. Sua capacidade de exprimir as emoções por isso. Versículos 33 e 35, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Para que Jesus chorou? Qual a necessidade de Jesus chorar numa situação como essa? É como um modo de se aproximar ainda mais daquilo que é propriamente humano. É uma maneira de dizer que ele compreende a nossa condição de doente, a condição da pessoa atingida pela morte. E Jesus não teme ser amigo de um morto. Não tem medo. É morto, mas é amigo dele. É doente, mas é amigo. É fraco, miserável, tem uma capacidade de egoísmo absurda, mas é amigo de Jesus. É meu amigo. A gente não gosta de dizer que é amigo de gente ruim, né? A gente gosta de dizer que é amigo de... Né? Se for uma pessoa, às vezes nem é tão amigo assim, mas é meu amigo ele, né? Para poder... E Jesus não tem escrúpulo nenhum. É amigo de gente ruim, é amigo do morto, é amigo do doente, é amigo do ladrão, é amigo do pecador. É um gesto de rebaixamento. O rebaixamento de Cristo, o verbo feito carne, que não tem pecado, tornando-se amigo, descendo às prisões inferiores daquele que é cheio de pecado, ou que tem capacidade de pecado. Por isso, não se poderia chegar a outra conclusão, senão o que chegaram aquelas pessoas que estavam ali no versículo 23. Vede como ele o amava. Olha como ele o amava. Veja como Deus o ama. E é assim, comovido em seus sentimentos, o mais próximo possível da condição humana, mais próximo possível da condição humana de pessoa escrava do pecado, da morte e do diabo, porque o homem não salvo é escravo do pecado, da morte e do diabo. Que Jesus vai ao sepulcro, ele vai ao encontro de Lázaro, ele vai para aquele lugar sombrio que você encontrou dentro de você. Algumas músicas têm umas intuições fantásticas. Essa é uma delas. Dê um Lá maior, por favor. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou. A mansão da morte eu sou, teu Salvador.
não desisto de ti. Tem umas intuições fantásticas. Parece que o cara que fez essa música ouviu eu pregar. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei, e não te condeno, eu vim para te salvar, te devolver a paz. Não é não? Vai onde ninguém vai, sabe o que ninguém sabe, não tem medo de mergulhar no lugar sombrio da sua vida. Só Cristo. Por isso, só Jesus salva. Sim. A gente não consegue mensurar essa frase. Ou a força disso que nós dizemos. Só Jesus salva. Só Jesus salva vira um chavão para nós. A gente fica pregando para você. Só Jesus salva, viu? Só Jesus salva. Contando umas historinhas. É mergulhando mesmo profundamente na vida espiritual. Você descobre o significado dessa palavra quando você mergulha na sua capacidade de egoísmo. Aí você escuta Jesus proclamando isso para você. Sim, eu vou. Onde ninguém vai, eu vou. A mansão da morte eu sou. Teu Salvador. Não desisto de ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei, e não te condeno, eu vim para te salvar, te devolver a paz. Tem umas coisas que a gente gosta de esconder dos outros, né? E a gente tem medo de contar os nossos erros, as nossas misérias para os outros. Por que a gente tem medo? Tem medo das pessoas nos condenarem. Não é verdade? Eu tenho medo até de me confessar, você acredita? Eu fico escolhendo os padres para me confessar, porque se for um padre muito conhecido ou um cara que é inimigo da comunidade, eu fico com medo. Eu sei lá o que ele vai fazer com esse meu pecado. Perdoar, eu sei que ele perdoa, porque ele é Cristo agindo ali, mas depois tem um negócio que ainda me deixa um pouco tranquilo, é porque eu sei que padre não é casado, não tem mulher, para quando chegar, ei, conta aquele negócio, como foi mesmo aquele negócio, que a mulher arranca tudo do marido, né? Das coisas mais íntimas às mais confidenciais. Ainda me consola uma coisinha, mas eu morro de medo. Por quê? Porque eu tenho medo dele me condenar por isso, dele me julgar por isso. Depois ele me escutar pregando e dizer, isso é um hipócrita. Ninguém conhece ele, não. Eu conheço, eu escutei a confissão dele. Não precisa estar dizendo isso para todo mundo. Às vezes está até pensando. Você já imaginou eu confessar um pecado mortal aqui para um padre, depois ir pregar e ele está lá na plateia? Não é não? Por isso a gente tem medo. Mas o Salvador não vem para nos condenar. Eu vim para te salvar, te devolver a paz. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou. Sabe não? A mansão da morte eu sou, teu Salvador, não desisto de ti. Sim, eu sei, o que ninguém sabe, eu sei, e não te condeno, eu vim para te salvar, te devolver a paz. Obrigado, Jesus, por vir nos salvar. Obrigado, Jesus, por não nos condenar. Obrigado, Jesus, por se rebaixar até nós.
Obrigado, Jesus, por aquilo que Tu fazes na nossa vida. Obrigado, Jesus, porque Tu és diferente de todos os homens. Obrigado, Jesus, porque podemos confiar que nas Tuas mãos nós estamos. E nas Tuas mãos, Senhor, nós estamos abandonados e entregues com toda a confiança da nossa vida. Obrigado, Jesus, porque Tu não nos condenas. Obrigado, Jesus, porque desces, tens o conhecimento profundo, até mais do que eu, das minhas misérias, da minha capacidade de egoísmo. Mas não vens para me condenar, vens para me salvar, Jesus. Trazer a vida, trazer a paz, trazer a redenção, a salvação. Por isso nós escutamos, Jesus, a Tua voz nos chamar nesta manhã agora, não amanhã ou depois, mas nesse momento nós escutamos a Tua voz nos chamando para vir para fora, para a luz, para a vida. Segura a minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura a minha mão, eu vim te levantar. Segura a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estará. A pessoa descobre que ali não é seu lugar. Que maravilhoso é isso, meus irmãos. É descobrir que ali não é seu lugar. Não é o seu lugar. Sabe, você escapa daquela pretensão de querer entregar-se ao mal. Quando enxerga o Salvador, quando o Salvador vem às nossas prisões inferiores, que beleza é essa constatação. Eu olho para o meu Salvador e me vejo nele, eu vejo a mim nele. E eu olho para aquelas prisões, para aquela capacidade de egoísmo minha, eu digo, não, aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. E é Cristo mesmo que diz, aqui não é o teu lugar. E eu escuto a voz de Cristo, como Lázaro escutou a voz de Cristo. Era uma gruta com a pedra sobreposta, e o formato do túmulo. Imaginem comigo, eu vou pedir a Tatá, eu vou pedir a vocês que tenham só um pouquinho de paciência. Eu sei que já passei de 1 hora, mas eu preciso concluir. Façam esse esforço comigo, combatam comigo. Uma gruta com uma pedra sobreposta, o formato do túmulo dá uma ideia a respeito do modo como nós ocultamos essas nossas mazelas, como nós temos vergonha delas. Temos vergonha da nossa capacidade de egoísmo. De bom grado, o que nós queríamos mesmo era ser bons por nós mesmos, para poder mostrar para todo mundo e ser elogiado por todo mundo pela nossa bondade. As nossas virtudes nós queremos externá-las, os nossos defeitos nós temos vergonha. O formato do túmulo dá uma ideia a respeito do modo como nós ocultamos essas mazelas, como nós temos vergonha delas, como nós lutamos desesperadamente para que elas não estejam à vista. Como quando uma pessoa identificada no nível corporal tenta ocultar as suas rugas.
os seus defeitos estéticos, sua gordura, sua magreza. Nós ocultamos desesperadamente o nosso egoísmo, as nossas mazelas interiores. Mas Jesus diz: retirai a pedra. Não é assim que está escrito na Bíblia? Vocês acreditam na Bíblia, sim ou não? Estão dispostos a obedecer a Bíblia, sim ou não? Então retirai a pedra. Retire a pedra. Essa é a ordem fundamental que deve ser seguida por aquele que deseja experimentar a salvação na sua dimensão mais plena. Eu sei que é difícil fazer, mas é necessário fazer. Retira a pedra. E essa expressão de Jesus lembra outras expressões ditas no Evangelho, como por exemplo, abre-te, éfeta. Ou ainda, se tiveres que atravessar vales escuros, eu estarei contigo. A palavra de Deus que nos encoraja: eu te aprecio e te amo, eu permuto reinos por ti. Eu sei, meus irmãos, que uma resistência da nossa parte para externar o nosso egoísmo, os nossos defeitos, as nossas mazelas, é justificável. E o argumento procede. Qual é o argumento de Marta? Senhor, já cheira mal. É justificável. Eu posso até dizer para Jesus: sim, Jesus, vou tirar essa pedra dessas minhas mazelas, eu vou mexer nesse túmulo que está dentro de mim. Para quê, Jesus? Para subir aquele odor que nem eu vou aguentar. Porque normalmente a gente aguenta o odor da gente, só não aguenta o odor dos outros, né? Para que, Jesus? Parece não existir uma justificativa plausível. Para nós é melhor não mexer nisso. Não mexe nisso, deixa isso quieto. Passou, isso aí eu vivia antes da minha conversão. Será? Nossas feridas vão ficar expostas e nós não podemos mensurar antecipadamente a consequência disso. Mas Jesus insiste: retirai a pedra, deixa exalar o odor das tuas feridas, de tuas misérias, porque elas se transformarão no bom perfume de Cristo. São elas. E aqui está a grandeza do amor de Deus. Alguém que consegue transformar pecado em graça. Quem pode desafiar o seu poder? Mas não demore a fazer isso. Apressa-te, porque o teu tempo de espera já passou. Agora chegou o teu Salvador. Como Maria, ao ouvires a sua voz, levanta-te. Como aquela mulher pecadora, quebra o vaso. Para ser mais rápido na experiência de Deus. É a tua chance de deixar as prisões de uma vez por todas. Lembra-te, se creres, verás a glória de Deus. Versículo 40. Mesmo com uma certa resistência, retiraram enfim a pedra. Jesus ergueu os olhos para o céu, orou ao Pai e depois gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Vem para fora, Lázaro. E essa expressão lembra aquela que nós usamos ainda no seminário de vida no Espírito. Eu te chamo pelo nome. És meu, porque eu te resgatei. Não pertences mais ao pecado, nem à morte, nem ao demônio. Pertences a mim. Vem para fora. E aquele que estava morto saiu. Saiu do túmulo. Abriu a pedra. E nesse momento a gente enxerga o que pode existir mais sublime, meus irmãos, diz um texto de um hino pascal do ofício das leituras.
O que pode existir de mais sublime que o pecado procurando a graça? O pecador procurando o santo. Que da morte nascer vida nova e um amor que aos temores disfarça. O que pode existir de mais sublime nisso? Lázaro sai e Jesus ordena que ele seja desatado. Desatai-o e deixai-o ir. Versículo 44. É o gesto que exprime a outorga gratuita da liberdade, porque Cristo não nos libertou para nos escravizar, mas para ser livres. E se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Contudo, o homem redimido sabe que não encontrará outro amor desse tamanho. Por isso ele volta e se entrega a esse amor. E a ele passa a pertencer. Totalmente, sem reservas. Porque experimentou um amor imenso. Na experiência de salvação pessoal, há efetivamente uma libertação total e definitiva. O homem redimido, meus irmãos, e por isso que eu disse que a salvação é um fato, ele não está mais submetido às consequências das suas prisões inferiores. Não é que você vai deixar de ser pecador. Não. Permanece ali. A sua capacidade de egoísmo, você vai continuar tendo-a. Mas ela não se impõe mais sobre a sua vida. É como um túmulo vazio. Está ali. Mas você entra se quiser. Você volta para lá se quiser. Porque Jesus disse a Lázaro, desatai-o. Desatai-o. A experiência passa a ser essa, meus irmãos. Do homem redimido que experimentou, que fez isso. Ele, veja, eu preciso me explicar para que vocês não entendam que eu estou dizendo que nós vamos virar anjos. Não vamos virar anjos. A capacidade de egoísmo, o elemento condicionante, ela permanece. Mas ali, como um túmulo vazio. Não como um espinho na carne. Como muitos querem fazer crer hoje. E eu tenho uma visão muito crítica disso, viu, Tata? Do pecado como um espinho na carne. Que fica cutucando o homem do qual ele não pode se libertar. Não, o pecado e a capacidade de egoísmo do homem, essas inclinações más que nós temos, as concupiscências, são como um túmulo vazio. Está lá, você entra se quiser. Porque Cristo lhe chamou, libertou e lhe desatou. E disse, deixa ele ir. E a voz de Cristo é mais poderosa do que a voz de todos os demônios. Segura a minha mão, aqui não é o seu lugar. Segura a minha mão, eu vim te levantar. Seguro a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estará. Esse daqui é o lugar do homem redimido, do lado de Cristo. Pai, onde eu estiver, estejam comigo aqueles que me deste. Vou para o Pai e vou preparar-vos um lugar, para que estejais comigo. Aquele que crê em mim, e aquele que acredita em mim, eu entrarei e cearemos. Eu com ele e ele comigo. Aqui é o seu lugar. Nesse túmulo aqui não. No túmulo vazio não.
você experimenta a redenção de tal maneira que a sua capacidade de egoísmo se transforma num túmulo vazio. Ou talvez até como um outro paradigma que nós poderíamos usar, feridas ressuscitadas. Elas estão ali, mas elas não doem mais. Elas não doem mais. Você pode até pedir às pessoas que coloquem as mãos. Não. O dedo Tomé. Aí, Tomé, isso. Que é o que Jesus faz no dia da ressurreição. Coloque, Tomé, aqui, coloque o dedo. Pode colocar o dedo na minha ferida. Vá. Porque Tomé dizia, se eu não colocar o dedo na chaga dele, eu não creio. Então bote. E é isso que eu digo para vocês. E gostaria que vocês dissessem para os outros. Pode colocar as mãos nas minhas feridas. Pode colocar. Está aqui, está tudo ressuscitado. São muitas. São traumas diversos, feridas diversas, pecados diversos, capacidades diversas. Mas estão todas ressuscitadas por Cristo. Nenhuma delas me escraviza. E eu não tenho o menor medo de falar delas. Porque na hora em que alguém toca as minhas feridas, ele crê que Jesus é o Salvador. Aí a gente pretensamente, às vezes como pregadores, queremos passar a imagem de super-homens. Que não somos atingidos pelas intempéries que os simples mortais o são. Mas você pode marcar, pode colocar o dedo. Pode colocar o dedo. Aí, Tomé, crês nisso? Seu nome não é Tomé não, né? A partir de hoje será. Feridas ressuscitadas. E é estranho isso. Por isso pedia no começo que nós tivéssemos uma visão espiritual, porque é estranho isso. As feridas estão ali, mas não doem mais. Como pode? Eu enxergo minha capacidade de egoísmo, mas aquilo que eu experimentei quando estava vivendo as prisões inferiores, agora não dói mais. Cristo me colocou num lugar espaçoso, de tal maneira que os meus pés estão fixos sobre a rocha. O homem redimido, meus irmãos, não é como um dependente químico que tem que aprender a conviver com sua condição, não. Ele está verdadeiramente livre da morte. Ele sabe que não chegou à perfeição, claro, porque determinadas áreas da sua vida são frágeis. E ele conhece bem as suas prisões inferiores, porque ele habitou lá, ele morou lá. Quando a gente mora numa cidade, a gente conhece bem a cidade. Mesmo depois que sai. Sabe também que pode voltar para lá, caso os seus pés não vacilem. Por isso Paulo diz, quem está de pé, cuidado para não cair de novo. No entanto, o homem redimido não está mais atado. Ele não é mais arrastado para o pecado. Pelo contrário, os seus pés estão sobre uma rocha. A rocha da palavra de Deus. É por isso que ele pode escolher entrar ou não nas suas prisões. E o homem redimido não tem vergonha de mostrar suas feridas. Nem mesmo o seu túmulo vazio. Nele as pessoas podem entrar e verificar os panos de linho que estão ali no chão, como um sinal de que alguém jazia ali, mas não está mais ali. Sim, eu quando olho minhas prisões inferiores, eu não vejo nada mais do que panos de linho nelas. Porque eu não estou mais lá. O meu Salvador me libertou. Esse elemento condicionante da identidade da pessoa humana não é um espinho na carne, mas são feridas ressuscitadas.
elas não me envergonham mais, porque elas estão adornadas com o amor de Cristo. Pelo contrário, elas suscitam alegria nos homens. Por mais reticentes e duvidosos que sejam, eles podem introduzir os dedos nas minhas feridas e através delas confessar: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Vá fechando os seus olhos, vá repetindo: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Shandari ala canteri shandari barahantari de barishinta na mana. Queria andar barishinta na mana na kenderi andar de. Vai ficando de pé agora e orando e louvando. Vai pedindo fé. Se você não tem fé, pede ao Senhor: aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Shinda da barishinta na canteri halan shinta da baradicanda de shinderi. Sandara maricanda na handi de shindera barishinda na canda de birianda barisanda. Andari shindri iri alandari shandara di alsandri di baradicandra handri shindri. Conduz-nos a experimentar salvação, Senhor. Salvação, cura, libertação, derrama sobre nós. Nós cremos, Senhor, e queremos ver a tua glória, a glória de Deus no meio dos homens. Shindara labari di shindra candra handri shandari di andari shandari di alandari di alabari. Ora agora, levanta os seus braços. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, salvo, tu e toda a tua casa. Grava em nós, Senhor, a tua salvação. Liberta-nos agora de todo erro, de todo pecado, da morte. Não somos escravos do demônio, somos teus, pertencemos a ti. Compraste-nos com o teu sangue precioso. Liberta de tendências más. Pessoas, Senhor, que são motivadas, movidas pelos seus erros. Inveja, egoísmo, sedução, mentira. Pessoas que são movidas pela mentira. Liberta, Senhor. Nós não precisamos viver nesse túmulo. Nós não precisamos. Nós somos teus. Nós pertencemos a ti. Ouve agora a voz dos teus servos. Eu ministro agora a redenção sobre essas pessoas, esses meus irmãos, que são tão necessitados quanto eu, Senhor. Confirma agora a força da nossa pregação. Confirma com os teus sinais, com os teus milagres, Senhor. Com a tua graça, Senhor. Derrama a tua graça. Clama por salvação agora. Clama, vem. Diga: Senhor, salva-me, Senhor. Retira-me do túmulo da morte, da escravidão do pecado, do diabo. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, cante. Segura minha mão, eu vim te levantar. Eu vim te levantar. Seguro a tua mão, escuta Jesus falando. Eu te levo comigo. Eu te levo comigo. E onde estiver, lá contigo estarás. E onde eu estiver, lá comigo estarás.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.